Então estamos falando de prosseguir para novos começos e que, para fazer isso, você precisa estar sempre disposto a deixar o que ficou para trás. Quantos de vocês já passaram por algo na sua vida que você dedicou muito de si e simplesmente não deu certo? Ok. Bem, você precisa ter muito cuidado para não ficar preso às coisas que não funcionaram e desta forma permitir que elas façam pensar que você é um fracasso e que tudo acabou, porque eu te garanto, Deus nunca fica sem um plano. Nunca. Você pode não saber qual é este plano, mas Deus sabe qual é o plano. Agora, no livro de Samuel, temos 1º e 2 Samuel, nós lemos sobre o rei Saul. Agora, em primeiro lugar, Deus nunca quis que o povo tivesse um rei. Ele queria ser o rei deles. Mas então, o povo insistiu em ter um rei. Então, ele ungiu um homem chamado Saul para ser o rei deles. E a Bíblia diz que quando o Espírito veio sobre Saul, ele se transformou em outro homem. E é isso que acontece quando o Espírito vem para dentro de você. O que quer que você seja, você pode dizer a Deus, porque Ele o transformará em um novo e afiado, em um instrumento de guerra. Vocês entendem que nós temos pessoas que podem mudar o mundo sentadas aqui hoje? Eu estou te dizendo que quando Deus se apossar de você, então estará tudo acabado, menos afronta ao diabo, porque se você realmente permanecer com Deus, fizer o que Ele te guia, quero dizer, você simplesmente não tem ideia do que você pode realizar, do que pode fazer. Sabe, eu sou de um lugar chamado Fenton, em Missouri. Agora, eu tenho muitos diplomas honorários e, sabe, coisas que pessoas me deram e eu aprecio todas elas, mas eu tenho apenas o ensino médio. E, digamos que para todos os efeitos, eu não sou uma mulher esperta ou tão inteligente, mas eu amo a Deus e, sabe, eu tenho muito bom senso e eu não tenho os estudos para fazer o que eu estou fazendo. Nunca fui para uma faculdade bíblica. Não acho que preciso ter algum tipo de título chique na frente do meu nome. Eu comecei como Joyce, ainda sou a Joyce. E eu era uma bagunça e Deus se apossou de mim. E Ele mudou a minha vida através da palavra. Ele me chamou para compartilhar sua palavra com as pessoas. E hoje, a mensagem que você vai ouvir neste fim de semana também será ouvida ao redor do mundo em mais de 100 idiomas diferentes. Eu quase tomei bomba em inglês, sabia? Para mim não importava se era um substantivo, ou um pronome, um verbo, ou o que quer que fosse, eu só queria falar. E hoje as pessoas pensam que eu falo todas essas línguas e eu ainda estou trabalhando no inglês, sabe? Só estou tentando te trazer um ponto através disso, que na verdade, honestamente, é Deus que te faz ser especial. E você não precisa de ter um monte de coisas especiais ao seu favor para Deus te usar. Tudo o que você precisa ser é disponível. Aqui estou eu, Deus, usa-me. Envia-me, mas você não pode ficar preso em um lugar de lamentação por cada erro que cometeu. Não pode ter uma mentalidade de vítima. Os meus pais não me trataram direito, eu não recebi a educação certa, eu não tive a chance de ir à faculdade, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo outro. E não importa o que você não tem, se você tem Jesus em sua vida. Você entende? Se você tem Jesus, se você tem um relacionamento pessoal com Jesus, então você tem tudo o que precisa para fazer algo grande. Eu disse grande, algo grande com sua vida. Então, Deus ungiu Saul para ser o rei. E Saul, ele era parcialmente obediente, mas ele não era totalmente obediente. Ele fez a maior parte do que Deus havia mandado, mas
também um pouco do que ele queria. E ele fez isso de novo e de novo, até que Deus finalmente diz: você não vai mais ser rei. Ele perdeu a oportunidade por causa da desobediência. Bem, o profeta Samuel tinha investido realmente um grande tempo em Saul, e ele o amava. Com certeza ele tinha orado por ele e trabalhado com ele, e assim, quando Saul perdeu a oportunidade de ser rei, Samuel ficou lamentando muito, muito, sabe? Quando temos perdas em nossas vidas, nós lamentamos por essas perdas. E sabe, é normal fazermos isso, mas você precisa ter muito cuidado para não deixar que o espírito de lamento entre em sua vida e ficar com isso pelo resto da vida, porque se o fizer, isso vai te impedir de abandonar aquilo que ficou para trás e então prosseguir para as coisas que virão. Eu me lembro de uma história que uma mulher me contou, uma amiga minha. O meu filho adolescente teve câncer e fizeram de tudo, todos oraram e eles fizeram todos os tratamentos e ainda assim ele faleceu. E então, naturalmente, ela estava de luto e sofrendo. Ela disse, um dia ela estava em seu porão lavando a roupa e ela disse, eu podia sentir como se o espírito de lamento tentasse se enrolar em torno de mim, sabe? E ela disse, eu peguei uma peça de roupa e joguei em volta de mim e disse, esta é a minha veste de louvor, eu não vou viver em lamento. E ela começou a dançar no porão com aquela peça de roupa enrolada no corpo dela. E sabe, você precisa deixar o diabo saber que não importa aquilo que ele fez com você no passado, não importa o que ele conseguiu levar ou roubar, que você vai colocar sua fé em Deus e Deus vai te devolver tudo, não uma vez, mas o dobro do que o inimigo tomou. E quando você tem algum lamento ou luta em sua vida, oh, é tão doce quando a alegria vem. Sabia que não conheceríamos a alegria se não conhecêssemos a tristeza? Uma vez eu fui com a minha filha a um spa para fazer um tratamento facial. Eu não sei como eu cheguei em casa sem minha aliança. E ela ligou para o spa e não estava lá e ninguém tinha visto. Então eu pensei que eu deveria ter deixado no balcão ou na pia. E assim, alguém pegou. E então, sabe, realmente me doeu tê-la perdido. Significava muito para mim, e assim, houve um certo período de lamento e então, finalmente eu disse, bem, Senhor, é apenas uma coisa, eu posso viver sem esta coisa. E continuei com as minhas tarefas, minhas coisas, e 3 meses se passaram, e a minha filha me ligou um dia, que havia ido comigo ao spa, e ela disse, adivinha o que eu encontrei? Eu disse, o quê? Ela disse, eu encontrei a sua aliança, estava na minha bolsa. E eu fiquei pensando, por que minha aliança estaria na bolsa dela? Então nós percebemos que a bolsa que ela estava usando já havia sido minha antes, eu tinha dado a ela. Então quando tirei minha aliança, eu olhei para sua bolsa, pensando que era minha, e a coloquei na bolsa dela. E ela foi para casa, tirou as coisas dela e nunca mais a usou por meses. E quando ela pegou, bem, eu fiquei tão feliz, porque eu encontrei a minha aliança. Bem, essa é a questão. Eu nunca teria tido a experiência desta alegria se eu não tivesse sofrido a perda. Agora eu quero que você entenda e acredite nisso. Alguns aqui tiveram perdas terríveis em sua vida. Você já suportou tragédias, injustiças, coisas aconteceram com você que não foram certas, não foram justas e tem sido difícil. Mas, vamos, você sabe onde eu quero chegar? Eu vou te dizer que se você não tiver uma atitude amarga, e se você não assumir uma mentalidade de vítima, e se você seguir em frente, amar a Deus e ser obediente a Ele, e continuar ajudando as pessoas, então a sua recompensa vai vir, e assim você vai ser tão feliz. Então não olhe para o que você perdeu, olhe para o que pode acontecer no seu futuro. Sabe, Marta disse a Jesus que o seu irmão Lázaro havia morrido e ela disse,
Jesus, Lázaro morreu. Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus disse, ele vai ressuscitar. Marta estava olhando para o que tinha acontecido e Jesus olhando para o que iria acontecer. Vamos, o que você quer fazer hoje? Continuar olhando para tudo que aconteceu? Ou você quer ficar animado sobre o que Deus pode fazer em sua vida? Mas você precisa ouvir tudo ou não funcionará? Você não pode ter uma atitude ruim e ter também a ótima vida que Deus quer te dar. Agora, ou as pessoas te machucaram, ou talvez você tenha feito algumas coisas que te deixaram triste. Se as pessoas te machucaram, a primeira coisa que Deus te pede é que você perdoe a elas. E a parte realmente dolorosa é que você as abençoe. Oh! Meu Deus! Vamos ler Lucas 6, começando no versículo 27. Mas eu digo a vocês que me ouvem, amem seus inimigos e façam o bem àqueles que os odeiam. Agora, não estou inventando, isso está aqui. Você deve estar brincando, Deus. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Ore por aqueles que abusam de você. E se alguém bater na sua face, ofereça a outra também. E aquele que rouba o seu manto, não retém a sua túnica. Dê a todos que imploram a você, e daquele que roubou seus bens, não exija nada de volta. Ok? E como você deseja que os outros façam a você, você também deve fazer a eles. Meu Deus, e se o mundo inteiro vivesse desse jeito? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Vou tirar um tempo para ler isso, porque nós precisamos ouvir. Se você ama aqueles que te amam, que benefício isso tem? Pois até os pecadores podem amar aqueles que os amam. E se você faz o bem para aqueles que fazem bem a você, que benefício isso traz? Os pecadores também fazem isso. E se você empresta para aqueles de quem espera receber algo de volta, que crédito isso tem? Até os pecadores emprestam aos pecadores para ter de volta a mesma quantia. Mas ame os seus inimigos. Faça o bem e emprestem sem esperar nenhum retorno. Você sabe o que fazemos quando alguém com quem nós fomos bons nos maltrata? Depois de tudo que eu fiz por você. Mas se eu estou lendo isso certo, aqui diz, não. Você não faz coisas para as pessoas esperando que elas façam algo de volta para você. Você faz isso para Deus e você espera que a sua recompensa venha de Deus. Você pode não ser recompensado pela pessoa para quem você foi bom. Elas podem ser pessoas que se aproveitaram de você e te machucaram, mas se você mantiver, você mantiver uma boa atitude e fizer tudo o que Deus está te mandando fazer, não há nenhum demônio no inferno que possa te impedir de ser abençoado. Amém? Todos vocês aí de cima concordam comigo? E vocês aí do fundo concordam comigo? Então façam algum barulho. Mas, Joyce, isso é tão difícil. Esta é uma desculpa que temos que parar de usar. Sabe por quê? Porque fomos ungidos para as coisas difíceis. Não precisamos do Espírito Santo para fazer as coisas fáceis. Mas não há nada que nós não possamos fazer se Deus quer que façamos. Se aprendermos a depender de Deus e não a depender de nós mesmos e de nossa própria força para fazer. E eu estou dizendo que não há nada que você não possa fazer. Deus nunca permitirá que venha sobre você mais do que possa suportar.
E você pode estar pensando aí na sua cabeça, você pensa, eu simplesmente não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Sim, você consegue. Porque passei por muitas coisas pelas quais eu achei que não conseguiria passar e ainda estou aqui. E quantos podem dizer a mesma coisa? Você já passou por coisas que foram tão difíceis que você achava que não conseguiria, mas você ainda está aqui? E a sua recompensa será grande. Em todas estas partes que eu li, ele diz, e se você fizer isso a eles, a sua recompensa. Vamos, alguns de vocês agora estão na fase da semeadura em sua vida, sabe? Outros estão na colheita. Mas vocês não chegaram na colheita sem cavar o chão, plantar a semente, esperar e passar por tempos difíceis. Talvez você teve colheitas que falharam, mas você continuou plantando e plantando e plantando. E agora está numa temporada de recompensa. E aqueles de vocês que estão semeando e a vida está difícil agora, apenas continue fazendo o que é certo. Saul teria permanecido rei se ele apenas tivesse continuado a fazer o que Deus lhe pediu para fazer. Mas ele tinha que colocar um pouquinho da vontade dele ali. Bem, eu fiz quase tudo que você me pediu para fazer. Sua recompensa será grande e vocês serão chamados filhos do Altíssimo. Por que devemos fazer tudo isso? Pois ele é gentil com os ingratos e com os maus. Então seja misericordioso, assim como seu pai é misericordioso. Eu vou contar essa história o mais rápido que eu puder, mas não vejo como deixar de contá-la. Talvez você já tenha ouvido, mas meu pai abusou sexualmente de mim, a minha mãe sabia, mas ela tinha medo de confrontar o meu pai. Ela procurou parentes, mas ninguém queria se envolver, e sabe quando isto estava acontecendo comigo? Ninguém ouvia falar disso. O próprio pai de uma garota fazendo isso com ela, sabe? Você nunca ouvia falar disso, sabe? Essa foi uma das razões pelas quais a minha mãe nunca tomou uma atitude. Ela disse que não conseguia enfrentar o escândalo. Para ser honesta, em muitos aspectos, foi mais difícil para mim superar o fato da minha mãe não ter me protegido do que o que meu pai fez comigo. Eu ainda não consigo entender na minha cabeça como alguém pode fazer isso, mas Deus me deu a graça de ser capaz de perdoar os meus pais. E uma das coisas que me ajudou muito foi quando ele me disse: pessoas feridas ferem pessoas. Então, sabe, meu pai também não foi criado direito. Houveram incestos lá atrás, na família dele, muitas outras coisas. E uma vez que eu pude me afastar deles, eu preferi ficar o mais longe possível. Eu os via apenas quando era absolutamente necessário. Agora, oficialmente, eu os havia perdoado. Você entendeu? Eu, como uma cristã, eu os perdoei. Nós fazemos aquela oração oficial do eu te perdoo. Mas eu não queria ter nada a ver com eles. Não queria ficar perto deles. E assim, quando eles começaram a envelhecer mais e mais e precisavam de mais ajuda, e numa manhã eu estava orando e perguntando: Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Tenha cuidado ao orar desse jeito. E Deus começou a colocar no meu coração que Ele queria que eu tirasse meus pais de onde eles moravam, no sudeste do Missouri, para St. Louis, onde eu moro, e comprar uma casa para eles, porque eles não tinham dinheiro. E ainda cuidar deles até que eles morressem. Eu te repreendo, Satanás, no nome de Jesus. Sim, alguns de vocês estão tentando repreender o diabo e não é o diabo. Não é porque é difícil que significa que seja o diabo. De qualquer forma, para encurtar essa longa história, eu a conto sempre, mas ela é sim um ótimo exemplo. Eu não sei como, mas Deus me deu a graça de fazer o que Ele me pediu para fazer.
E a questão que eu posso te dizer, eu acho que em relação ao poder contra o diabo, e o poder com Deus, acho que esta foi provavelmente a melhor coisa que Deus já me deu a capacidade de fazer. Quando você consegue encontrar a graça de Deus para amar alguém que fez isso com você, investir seu dinheiro neles e cuidar deles e fazer isso por um longo período de tempo, isso requer ter muito de Deus. Mas se você fizer o que Deus te diz para fazer, então a sua recompensa vai ser extremamente grande. Vamos, eu estou tentando empurrar algumas pessoas para o limite hoje. Vamos parar com esta coisa de obediência parcial. Quantos acham que há poder no nome de Jesus? Bem, adivinha o quê? Eu não recebi o nome do Dave enquanto estávamos namorando. Foi somente quando eu disse sim, eu aceito. Até que a morte nos separe. Aí eu recebi o nome dele. E sabe, muita coisa boa aconteceu. Eu não tinha dinheiro quando me casei com o Dave. Ele tinha um pouco de dinheiro. E uma vez que eu disse sim, eu tinha dinheiro. Eu não tinha carro, o Dave tinha um carro. E assim que eu disse sim, eu aceito, eu tinha um carro. Mas não recebi nada enquanto estávamos namorando. Vamos, se você está apenas namorando Jesus... Vamos lá. Não. Você tem que assinar seu nome na linha pontilhada. Sim, eu aceito. Eu nem sei, Deus, para o que eu estou dizendo sim. Mas, Deus, a resposta é sim. Porque eu confio em você para saber que o que você quiser que eu faça, quer eu goste ou não, quer seja difícil ou não, isto vai ser a melhor coisa para mim. Então, estamos falando de prosseguir para novos começos e que, para fazer isso, você precisa estar sempre disposto a deixar o que ficou para trás. Quantos de vocês já passaram por algo na sua vida que você dedicou muito de si e simplesmente não deu certo? Ok. Bem, você precisa ter muito cuidado para não ficar preso às coisas que não funcionaram. E desta forma, permitir que elas te façam pensar que você é um fracasso e que tudo acabou, porque eu te garanto, Deus nunca fica sem um plano. Nunca. Você pode não saber qual é este plano, mas Deus sabe qual é o plano. Agora, no livro de Samuel, temos 1º e 2 Samuel, nós lemos sobre o rei Saul. Agora, em primeiro lugar, Deus nunca quis que o povo tivesse um rei. Ele queria ser o rei deles. Mas então, o povo insistiu em ter um rei. Então, ele ungiu um homem chamado Saul para ser o rei deles. E a Bíblia diz que quando o Espírito veio sobre Saul, ele se transformou em outro homem. E é isso que acontece quando o Espírito vem para dentro de você. O que quer que você seja, você pode dizer a Deus, porque Ele o transformará em um novo e afiado, em um instrumento de guerra. Vocês entendem que nós temos pessoas que podem mudar o mundo sentadas aqui hoje? Eu estou te dizendo que quando Deus se apossar de você, então estará tudo acabado, menos afronta ao diabo, porque se você realmente permanecer com Deus, fizer o que Ele te guia, quero dizer, você simplesmente não tem ideia do que você pode realizar, do que pode fazer. Sabe, eu sou de um lugar chamado Fenton, em Missouri. Agora, eu tenho muitos diplomas honorários e, sabe, coisas que pessoas me deram, e eu aprecio todas elas, mas eu tenho apenas o ensino médio. E, digamos que, para todos os efeitos, eu não sou uma mulher esperta ou tão inteligente, mas eu amo a Deus e, sabe, eu tenho muito bom senso.
E eu não tenho os estudos para fazer o que eu estou fazendo. Nunca fui para uma faculdade bíblica. Não acho que preciso ter algum tipo de título chique na frente do meu nome. Eu comecei como Joyce, ainda sou a Joyce. E eu era uma bagunça e Deus se apossou de mim. E Ele mudou a minha vida através da palavra. Ele me chamou para compartilhar sua palavra com as pessoas. E hoje, a mensagem que você vai ouvir neste fim de semana também será ouvida ao redor do mundo em mais de 100 idiomas diferentes. Eu quase tomei bomba em inglês, sabia? Para mim não importava se era um substantivo, ou um pronome, um verbo, ou o que quer que fosse, eu só queria falar. E hoje as pessoas pensam que eu falo todas essas línguas e eu ainda estou trabalhando no inglês, sabe? Só estou tentando te trazer um ponto através disso, que na verdade, honestamente, é Deus que te faz ser especial. E você não precisa de ter um monte de coisas especiais ao seu favor para Deus te usar. Tudo o que você precisa ser é disponível. Aqui estou eu, Deus, usa-me, envia-me. Mas você não pode ficar preso em um lugar de lamentação por cada erro que cometeu. Não pode ter uma mentalidade de vítima. Os meus pais não me trataram direito, eu não recebi a educação certa, eu não tive a chance de ir à faculdade, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo outro. E não importa o que você não tem, se você tem Jesus em sua vida. Você entende? Se você tem Jesus, se você tem um relacionamento pessoal com Jesus, então você tem tudo o que precisa para fazer algo grande. Eu disse grande, algo grande com sua vida. Então, Deus ungiu Saul para ser o rei. E Saul, ele era parcialmente obediente, mas ele não era totalmente obediente. Ele fez a maior parte do que Deus havia mandado, mas também um pouco do que ele queria. E ele fez isso de novo e de novo, até que Deus finalmente diz: você não vai mais ser rei. Ele perdeu a oportunidade por causa da desobediência. Bem, o profeta Samuel tinha investido realmente um grande tempo em Saul, e ele o amava. Com certeza ele tinha orado por ele e trabalhado com ele, e assim, quando Saul perdeu a oportunidade de ser rei, Samuel ficou lamentando muito, muito, sabe? Quando temos perdas em nossas vidas, nós lamentamos por essas perdas. E sabe, é normal fazermos isso, mas você precisa ter muito cuidado para não deixar que o espírito de lamento entre em sua vida e ficar com isso pelo resto da vida, porque se o fizer, isto vai te impedir de abandonar aquilo que ficou para trás e então prosseguir para as coisas que virão. Eu me lembro de uma história que uma mulher me contou, uma amiga minha. O meu filho adolescente teve câncer e fizeram de tudo, todos oraram e eles fizeram todos os tratamentos e ainda assim ele faleceu. E então, naturalmente, ela estava de luto e sofrendo. Ela disse um dia ela estava em seu porão lavando a roupa e ela disse: eu podia sentir como se o espírito de lamento tentasse se enrolar em torno de mim, sabe? E ela disse: eu peguei uma peça de roupa e joguei em volta de mim e disse: esta é a minha veste de louvor, eu não vou viver em lamento. E ela começou a dançar no porão com aquela peça de roupa enrolada no corpo dela. E sabe, você precisa deixar o diabo saber que não importa aquilo que ele fez com você no passado, não importa o que ele conseguiu levar ou roubar, que você vai colocar sua fé em Deus e Deus vai te devolver tudo, não uma vez, mas o dobro do que o inimigo tomou. E quando você tem algum lamento ou luta em sua vida, oh, é tão doce quando a alegria vem. Sabia que não conheceríamos a alegria se não conhecêssemos a tristeza? Uma vez eu fui com a minha filha a um spa para fazer um tratamento facial. Eu não sei como eu cheguei em casa sem minha aliança. E ela ligou para o spa e não estava lá e ninguém tinha visto. Então eu
Pensei que eu deveria ter deixado no balcão, na pia, e assim alguém pegou. E então, sabe, realmente me doeu tê-la perdido. Significava muito para mim, e assim, houve um certo período de lamento e então, finalmente eu disse, bem, Senhor, é apenas uma coisa, eu posso viver sem esta coisa. E continuei com as minhas tarefas, minhas coisas, e 3 meses se passaram, e a minha filha me ligou um dia, que havia ido comigo ao spa, e ela disse, adivinha o que eu encontrei? E eu disse, o quê? Ela disse, eu encontrei a sua aliança, estava na minha bolsa. E eu fiquei pensando, por que minha aliança estaria na bolsa dela? Então nós percebemos que a bolsa que ela estava usando já havia sido minha antes, eu tinha dado a ela. Então, quando tirei minha aliança, eu olhei para sua bolsa, pensando que era minha, e a coloquei na bolsa dela. E ela foi para casa, tirou as coisas dela e nunca mais a usou por meses. E quando ela pegou bem, eu fiquei tão feliz, porque eu encontrei a minha aliança. Bem, essa é a questão. Eu nunca teria tido a experiência desta alegria se eu não tivesse sofrido a perda. Agora eu quero que você entenda e acredite nisso. Alguns aqui tiveram perdas terríveis em sua vida. Você já suportou tragédias, injustiças, coisas aconteceram com você que não foram certas, não foram justas e tem sido difícil. Mas, vamos, você sabe onde eu quero chegar? Eu vou te dizer que se você não tiver uma atitude amarga, e se você não assumir uma mentalidade de vítima, e se você seguir em frente, amar a Deus e ser obediente a Ele, e continuar ajudando as pessoas, ou então a sua recompensa vai vir, e assim você vai ser tão feliz. Então não olhe para o que você perdeu, olhe para o que pode acontecer no seu futuro. Sabe, Marta disse a Jesus que o seu irmão Lázaro havia morrido e ela disse, Jesus, Lázaro morreu. Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus disse, ele vai ressuscitar. Marta estava olhando para o que tinha acontecido e Jesus olhando para o que iria acontecer. Vamos, o que você quer fazer hoje? Continuar olhando para tudo que aconteceu? Ou você quer ficar animado sobre o que Deus pode fazer em sua vida? Mas você precisa ouvir tudo ou não funcionará? Você não pode ter uma atitude ruim e ter também a ótima vida que Deus quer te dar. Agora, ou as pessoas te machucaram, ou talvez você tenha feito algumas coisas que te deixaram triste. Se as pessoas te machucaram, a primeira coisa que Deus te pede é que você perdoe a elas. E a parte realmente dolorosa é que você as abençoe. Meu Deus! Vamos ler Lucas 6, começando no versículo 27. Mas eu digo a vocês que me ouvem, amem seus inimigos e façam o bem àqueles que os odeiam. Agora, não estou inventando, isso está aqui. Você deve estar brincando, Deus. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Ore por aqueles que abusam de você. E se alguém bater na sua face, ofereça a outra também. E aquele que rouba o seu manto, não retém a sua túnica. Dê a todos que imploram a você, e daquele que roubou seus bens, não exija nada de volta. Ok? E como você deseja que os outros façam a você, você também deve fazer a eles. Meu Deus, e se o mundo inteiro vivesse desse jeito? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado.
Vou tirar um tempo para ler isso porque nós precisamos ouvir. Se você ama aqueles que te amam, que benefício isso tem? Pois até os pecadores podem amar aqueles que os amam. E se você faz o bem para aqueles que fazem bem a você, que benefício isso traz? Os pecadores também fazem isso. E se você empresta para aqueles de quem espera receber algo de volta, que crédito isso tem? Até os pecadores emprestam aos pecadores para ter de volta a mesma quantia. Mas ame os seus inimigos. Faça o bem e emprestem sem esperar nenhum retorno. Você sabe o que fazemos quando alguém com quem nós fomos bons nos maltrata depois de tudo que eu fiz por você? Mas se eu estou lendo isso certo, aqui diz, não. Você não faz coisas para as pessoas esperando que elas façam algo de volta para você. Você faz isso para Deus e você espera que a sua recompensa venha de Deus. Você pode não ser recompensado pela pessoa para quem você foi bom. Elas podem ser pessoas que se aproveitaram de você e te machucaram, mas se você mantiver, você mantiver uma boa atitude e fizer tudo o que Deus está te mandando fazer, não há nenhum demônio no inferno que possa te impedir de ser abençoado. Amém? Todos vocês aí de cima concordam comigo? E vocês aí do fundo concordam comigo? Então façam algum barulho. Mas Joyce, isso é tão difícil. Esta é uma desculpa que temos que parar de usar. Sabe por quê? Porque fomos ungidos para as coisas difíceis. Não precisamos do Espírito Santo para fazer as coisas fáceis. Mas não há nada que nós não possamos fazer se Deus quer que façamos. Se aprendemos a depender de Deus e não a depender de nós mesmos e de nossa própria força para fazer. Eu estou dizendo que não há nada que você não possa fazer. Deus nunca permitirá que venha sobre você mais do que possa suportar. E você pode estar pensando aí na sua cabeça, você pensa, eu simplesmente não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Sim, você consegue. Porque passei por muitas coisas pelas quais eu achei que não conseguiria passar e ainda estou aqui. E quantos podem dizer a mesma coisa? Você já passou por coisas que foram tão difíceis que você achava que não conseguiria, mas você ainda está aqui? E a sua recompensa será grande. Em todas estas partes que eu li, ele diz, e se você fizer isso a eles, a sua recompensa. Vamos, alguns de vocês agora estão na fase da semeadura em sua vida, sabe? Outros estão na colheita. Mas vocês não chegaram na colheita sem cavar o chão, plantar a semente, esperar e passar por tempos difíceis. Talvez você teve colheitas que falharam, mas você continuou plantando e plantando e plantando. E agora está numa temporada de recompensa. E aqueles de vocês que estão semeando e a vida está difícil agora, apenas continue fazendo o que é certo. Saul teria permanecido rei se ele apenas tivesse continuado a fazer o que Deus lhe pediu para fazer. Mas ele tinha que colocar um pouquinho da vontade dele ali. Bem, eu fiz quase tudo que você me pediu para fazer. Sua recompensa será grande e vocês serão chamados filhos do Altíssimo. Por que devemos fazer tudo isso? Pois ele é gentil com os ingratos e com os maus. Então seja misericordioso, assim como seu pai é misericordioso. Eu vou contar essa história o mais rápido que eu puder, mas não vejo como deixar de contá-la. Talvez você já tenha ouvido, mas meu pai abusou sexualmente de mim, a minha mãe sabia, mas ela tinha medo de confrontar o meu pai. Ela procurou parentes, mas ninguém queria se envolver, e sabe quando isto estava acontecendo comigo? Ninguém ouvia falar disso. O próprio pai de uma garota fazendo isso com ela, sabe? Você nunca ouvia falar disso, sabe?
Essa foi uma das razões pelas quais a minha mãe nunca tomou uma atitude. Ela disse que não conseguia enfrentar o escândalo. Para ser honesta, em muitos aspectos, foi mais difícil para mim superar o fato da minha mãe não ter me protegido do que o que meu pai fez comigo. Eu ainda não consigo entender na minha cabeça como alguém pode fazer isso, mas Deus me deu a graça de ser capaz de perdoar os meus pais. E uma das coisas que me ajudou muito foi quando ele me disse: pessoas feridas ferem pessoas. Então, sabe, meu pai também não foi criado direito. Houveram incestos lá atrás, na família dele, muitas outras coisas. E uma vez que eu pude me afastar deles, eu preferi ficar o mais longe possível. Eu os via apenas quando era absolutamente necessário. Agora, oficialmente, eu os havia perdoado. Você entendeu? Eu, como uma cristã, eu os perdoei. Nós fazemos aquela oração oficial do eu te perdoo. Mas eu não queria ter nada a ver com eles. Não queria ficar perto deles. E assim, quando eles começaram a envelhecer mais e mais e precisavam de mais ajuda, e numa manhã eu estava orando e perguntando: Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Tenha cuidado ao orar desse jeito. E Deus começou a colocar no meu coração que Ele queria que eu tirasse meus pais de onde eles moravam, no sudeste do Missouri, para St. Louis, onde eu moro, e comprar uma casa para eles, porque eles não tinham dinheiro. E ainda cuidar deles até que eles morressem. Eu te repreendo, Satanás, no nome de Jesus. Sim, alguns de vocês estão tentando repreender o diabo e não é o diabo. Não é porque é difícil que significa que seja o diabo. De qualquer forma, para encurtar essa longa história, eu a conto sempre, mas ela é sim um ótimo exemplo. Eu não sei como, mas Deus me deu a graça de fazer o que Ele me pediu para fazer. E a questão que eu posso te dizer, eu acho que em relação ao poder contra o diabo e o poder com Deus, acho que esta foi provavelmente a melhor coisa que Deus já me deu a capacidade de fazer. Quando você consegue encontrar a graça de Deus para amar alguém que fez isso com você, investir seu dinheiro neles e cuidar deles e fazer isso por um longo período de tempo, isso requer ter muito de Deus. Mas se você fizer o que Deus te diz para fazer, então a sua recompensa vai ser extremamente grande. Vamos, eu estou tentando empurrar algumas pessoas para o limite hoje. Vamos parar com esta coisa de obediência parcial. Quantos acham que há poder no nome de Jesus? Bem, adivinha o quê? Eu não recebi o nome do Dave enquanto estávamos namorando. Foi somente quando eu disse sim, eu aceito. Até que a morte nos separe. Aí eu recebi o nome dele. E sabe, muita coisa boa aconteceu. Eu não tinha dinheiro quando me casei com o Dave. Ele tinha um pouco de dinheiro. E uma vez que eu disse sim, eu tinha dinheiro. Eu não tinha carro, o Dave tinha um carro. E assim que eu disse sim, eu aceito, eu tinha um carro. Mas não recebi nada enquanto estávamos namorando. Vamos, se você está apenas namorando Jesus, vamos lá. Não. Você tem que assinar seu nome na linha pontilhada. Sim, eu aceito. Eu nem sei, Deus, para o que eu estou dizendo sim. Mas, Deus, a resposta é sim. Porque eu confio em você para saber que o que você quiser que eu faça, quer eu goste ou não, quer seja difícil ou não, isto vai ser a melhor coisa para mim.
về dập bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Então estamos falando de prosseguir para novos começos e que, para fazer isso, você precisa estar sempre disposto a deixar o que ficou para trás. Quantos de vocês já passaram por algo na sua vida que você dedicou muito de si e simplesmente não deu certo? Ok. Bem, você precisa ter muito cuidado para não ficar preso às coisas que não funcionaram e, desta forma, permitir que elas façam pensar que você é um fracasso e que tudo acabou, porque eu te garanto, Deus nunca fica sem um plano. Nunca. Você pode não saber qual é este plano, mas Deus sabe qual é o plano. Agora, no livro de Samuel, temos 1º e 2 Samuel, nós lemos sobre o rei Saul. Agora, em primeiro lugar, Deus nunca quis que o povo tivesse um rei. Ele queria ser o rei deles. Mas então, o povo insistiu em ter um rei. Então,